Setembro Amarelo. Setembro foi definido como um mês de prevenção ao suicídio. E, por incrível que pareça, o suicídio é sim uma questão de gênero. Apesar de o número de homens que cometem suicídio é maior do que o número de mulheres, 12% em 100 mil homens morrem por suicídio e 6% de mulheres morrem por suicídio. A tentativa de suicídio é muito maior entre as mulheres. E foi comprovado por estudos pelo Ministério da Saúde que as causas que levam uma pessoa a se suicidar, no caso dos homens, é a falta de condições de prover a sua família. Por isso é tão importante que, enquanto jovem, os homens busquem essa capacidade de prover a sua família para que não cheguem na vida adulta ou idosa com essa sensação de incapacidade de cumprir o seu papel diante da família e tenham essa ideia suicida. Já as mulheres, elas se suicidam pela falta de condições de serem cuidadoras. Outro número que foi muito alarmante, que foi comprovado por esse estudo do Ministério da Saúde realizado entre 2011 e 2015, foi que uma mulher que tem histórico de violência doméstica comprovado na polícia e na justiça tem 30 vezes mais chance de tentar o suicídio do que uma mulher que não sofreu violência. Que a depressão, ela pode ser encarada como um reflexo das suas experiências anteriores. É muito mais saudável que a gente encare dessa forma do que a gente encarar como uma doença mental que necessita de remédio. As histórias que você viveu, a sua experiência de vida, as dores que você carrega, gera essa depressão que, num grau grave, gera a ideação suicida. Então você precisa ressignificar isso, você precisa refazer esse caminho neural. E é um protocolo de controle mental para você refazer esse caminho e dar uma nova experiência para sua mente de como processar essas informações e deixar esse caminho doloroso, esse caminho sofrido, esse caminho que você fez, que a sua mente faz até hoje, passando por todas essas dores cada vez que a sua vida fica difícil. Cada vez que as coisas ficam difíceis, cada vez que você perde um ente querido, cada vez que você sofre um abuso, uma agressão, um abandono, você revisita todas esse caminho que te causa tanta dor, que te causa tanta depressão, que te causa o desespero que leva ao suicídio. Uma pessoa que pensa no suicídio, ela pensa que ela está sozinha, que ela não tem saída, ela não vê outra perspectiva, ela não vê outros meios de resolver. Homens endividados pensam em suicídio, mulheres violentadas, mulheres machucadas, mulheres sofridas pensam em suicídio porque é uma dor que toma conta do peito, que não tem saída, que você não vê para onde ir. E eu quero dizer para vocês que existe sim uma forma de você lidar com a depressão e se livrar dela. Você ensinar a sua mente a processar de uma outra forma. Por exemplo, uma pessoa que pensa em suicídio, ela pensa que ela é melhor morta do que viva. Se você tem esse pensamento de que se você morrer vai ser melhor para os seus filhos, outra pessoa vai cuidar, vai ter alguém para cuidar, você não faz o seu papel, você não serve para nada, você faz tudo errado, você precisa olhar para esse pensamento. Você não pode ficar ignorando esse pensamento para sempre. Então você pega esse pensamento e olhe para ele. Olhando para ele, você vai fazer perguntas para você. Por que eu penso isso? Onde isso começou? Quando tudo isso começou? Isso é verdade mesmo? Quando mais eu senti isso? Por que eu penso isso? O que eu faço quando eu penso isso? Como é que eu reajo? O que eu penso isso? Quais são as percepções que eu tenho sobre isso? Qual foi a primeira vez que eu senti isso? Onde isso começou? De onde isso vem? Isso é meu ou isso já veio da minha mãe, já veio do meu pai? Como é que isso se manifesta na minha vida? O que eu faço quando eu sinto isso? O que eu falo? O que eu penso quando eu sinto isso? E como é que eu vou refazer isso? Será que isso é verdade? Por que eu penso isso? Da onde veio? O que eu vou fazer com isso? O que eu decido fazer com isso? Nunca foi diferente? Será que isso realmente é verdade? Será que não existe uma outra forma? E se eu pedir ajuda? E se alguém vier ao meu apoio? E se eu falar com alguém? E se eu buscar uma saída?
que mais eu posso fazer com essa informação? Será que realmente pôr fim na minha vida vai ser a saída para a minha dor? E a dor que eu vou causar nas outras pessoas? E a dor de não estar mais aqui, de não fazer parte dessa vida, de não estar mais nesse lugar? Eu mesma já cometi uma tentativa de suicídio aos 21 anos. Era um momento em que realmente eu não via, eu me sentia completamente sozinha, né? Ninguém me entendia, eu tinha minha dor causada pelo aborto, que também é uma das causas que levam as mulheres a cometer o suicídio, né? A perda dos entes queridos, o aborto, a violência doméstica são causas que levam a mulher a pensar no suicídio, tentar o suicídio. E eu tinha essa dor, essa culpa de achar que eu era a pior pessoa do mundo, que eu não merecia estar aqui. E eu realmente tentei, fiquei 3 dias no hospital, mas depois disso nunca mais. Quando eu vi que realmente eu podia conseguir aquilo que eu queria, eu nunca mais tentei o suicídio. Mas quantas mulheres tentam e conseguem? Quantos homens tentam e conseguem? Porque os homens têm acesso a armas de fogo, os homens têm acesso a meios mais agressivos que realmente levam a cabo essa tentativa. Nós, mulheres, tomamos remédio, usamos meios mais covardes, vamos dizer assim. Os homens não, já pensam em dar um tiro na cabeça, já se jogam um carro por um córrego, já batem o carro, né? Já fazem coisas que é realmente difícil reverter essa situação. Então vamos ficar atentos, vamos cuidar. Como é que a gente pode se liberar disso? É garantir a nossa capacidade, já que ficou comprovado que o homem pensa em suicídio quando ele é incapaz de prover e a mulher quando ela é incapaz de cuidar. Então vamos cuidar dessas coisas enquanto a gente ainda tem saúde, tem idade, tem disposição. Vamos garantir, pensar na nossa família hoje, pensar no nosso papel aqui hoje, garantir que quando chegar na vida idosa eu tenha uma estrutura confortável para dar para minha família aquilo que ela precisa e eu não precise recorrer a esses meios drásticos. Cuidar da sua família vai te liberar do suicídio. Ouve isso. Tanto que a gente fala aqui, né? Cuidar da sua vida amorosa vai te liberar do suicídio. Cuidar das suas finanças vai te liberar do suicídio no futuro próximo. Outra informação que eu vi muito interessante é que os estados brasileiros que mais têm índice de suicídio é no sul e no centro-oeste. O sul provavelmente por ter um clima mais frio, né, que deixa as pessoas mais fechadas, mais tristes por natureza. E o centro-oeste, eu morei lá muitos anos, a minha vida toda, eu tinha uma ginecologista que ela me dizia que o solo do centro-oeste é pobre em zinco e a falta de zinco gera depressão. Então vamos cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa família, cuidar das nossas finanças, para que a gente não chegue na vida idosa ou adulta pensando numa saída tão drástica, tão irremediável, tão irreversível contra o suicídio. Então cuide bem da sua família hoje, cuide bem da sua saúde hoje, para que amanhã você tenha prazer na vida, você tenha alegria para continuar até onde a vida te levar.